Fala aí pessoal, tudo bem? Chega mais porque tá começando mais um Tá Ligado na Cidade aqui na TV Câmara. Beleza, galera? Hoje o nosso tema vai interessar artistas, produtores culturais e, claro, todo mundo que aprecia a arte e a cultura do nosso país. Hoje a gente fala sobre leis de incentivo à cultura e discute sobre como elas viabilizam projetos que fortalecem a arte e a identidade do nosso povo por meio de apoios financeiros. Quem colabora com a gente nesse papo é o nosso entrevistado, o orientador de artes cênicas do SESI São José dos Campos, Roberval Rodolfo de Oliveira. No quadro Tá na Rua, o repórter Vitor Krigor trocou uma ideia com os moradores da cidade a respeito dos editais de cultura que podem financiar projetos artísticos em São José. Além disso, o Vitor também bateu um papo com uma artista joseense que já fez uso de editais de cultura. Ela vai compartilhar com a gente como foi a experiência. E para fechar, tem ainda o quadro Atividade Legislativa, desta vez com Samuel Strasser. O Tá Ligado começou. As leis de incentivo à cultura são muito respeitadas por quem valoriza a arte e a cultura no nosso país. É verdade. Essas leis, como a famosa Lei Rouanet e o PROAC, o Programa de Ação Cultural aqui no estado de São Paulo, são instrumentos fundamentais para fomentar projetos culturais. Mas, ao mesmo tempo, ainda existem muitos mitos e dúvidas sobre como elas realmente funcionam. Então vamos tentar explicar como é que essas leis ajudam artistas, produtores culturais e até mesmo empresas a apoiarem a cultura de forma acessível e transparente. Exatamente. E para enriquecer essa conversa aqui no estúdio, o orientador de artes cênicas do SESI São José dos Campos, Roberval Rodolfo de Oliveira, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Roberval. Muito agradecido pelo convite, um privilégio poder estar aqui, poder fazer essa troca com vocês sobre um tema tão importante para a nossa cidade, né, e para a cultura do nosso país. Hoje você está trabalhando diretamente no SESI, que já é uma instituição, na verdade, que leva a cultura de uma maneira eficiente e muito bacana para as pessoas, mas você já está envolvido na área artística desde antes do SESI, né, Roberval? Já teve que lidar com essas leis antes ou é algo que é mais novo para você? Sim, mesmo antes de entrar no SESI, né, para que a gente possa, para que os projetos pudessem ser viabilizados, quando as leis de incentivo surgiram, a gente já foi atrás, foi buscar conhecimento para que a gente pudesse acessar e viabilizar os nossos projetos. São José é pioneiro, inclusive, em leis de incentivo à cultura. Isso é muito bom. Interessante. E se tratando de leis de incentivo à cultura, a gente fala de forma geral muito a respeito do acesso, né, da importância da viabilização do acesso, mas essas leis, elas são uma forma de democratizar a produção cultural também, Roberval? Em certo modo, sim. É que como o cobertor é curto, então não atende todas as necessidades que existem para a linguagem, né, para a área. Mas os projetos que conseguem acessar as leis, ele sim consegue de alguma forma democratizar, porque geralmente as apresentações ou as ações dos projetos são feitas de forma periférica, né? Hoje em dia já existem algumas cotas que as leis já estão colocando dentro do próprio escopo do edital, né, para que a lei possa ainda mais acessar mais pessoas. A gente falou, né, na apresentação, citou aí PROAC, Lei Rouanet, que eu acho que são duas as grandes conhecidas pelo público, mas de uns tempos para cá a gente tem tido ampliação também dessa discussão, né? Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, mas em linhas gerais a gente sabe que cada uma delas tem as suas maneiras de agir, mas em linhas gerais como é que é o funcionamento? As leis de incentivo, em linha geral, elas são leis de incentivo que você tem que depois de aprovado o projeto ir atrás de um patrocínio, né? Você tem um incentivo fiscal para você ir atrás de um patrocínio. A Lei Rouanet, a empresa que patrocina faz esse abatimento do imposto de renda. O PROAC ICMS, a empresa que patrocina faz o abatimento do imposto estadual, que é o ICMS, e no nosso caso aqui em São José, né, a LIFE, a empresa que patrocina faz o abatimento do IPTU ou ISS, que são impostos municipais. Essas são leis de incentivos indiretas, né, que você precisa de patrocínio. Tem o PROAC, que é o PROAC edital. Tendo o projeto aprovado, você já recebe a verba estipulada no edital para executar o projeto. E em São José, hoje também, né, já há um tempo, algum tempo, nós temos o Fundo Municipal de Cultura, Sim. que também funciona como incentivo e patrocínio direto. Projeto aprovado, recebe a verba,
executa o projeto, presta conta e segue. Eu acho que é muito importante essa última parte que você trouxe, que é a prestação de contas, porque existem muitas pessoas desinformadas a respeito dessas leis que acabam levando adiante essa informação de que é um dinheiro que o artista ou o produtor cultural vai embolsar e que vai ficar por isso mesmo, quando na verdade existe uma prestação de conta que é bem fiscalizada, não é isso? Sim. Ela é fiscalizada e ela é fundamental para a saúde dessa lei, né? Para a saúde do incentivo. Porque se começa a ter muitos projetos que não prestam conta, a lei começa a entrar em declive, né? As pessoas começam a duvidar e você abre espaço para que a opinião pública comece, de fato, a falar mal daquela lei, que é uma lei que só as pessoas pegam dinheiro e não faz nada com ele. Pois né? é. Hoje em dia vem-se, inclusive, profissionalizando um pouco mais, né? Tem a necessidade de um contador, a Lei Rouanet deixa uma rubrica específica para que você possa colocar até assessoria jurídica dentro do seu escopo do projeto, porque o artista não precisa e não deve querer fazer tudo. Né? A gente tem que, de fato, também ampliar esse leque para trazer esses outros profissionais para dentro dessa economia da cultura. Né? Excelente. Ele falou a respeito de pessoas, né, palpitando, dando as suas opiniões e tudo mais. Perguntar para você que está assistindo, você sabia que existem editais de cultura que podem financiar projetos artísticos? E nas ruas da cidade, hein? Será que os moradores de São José sabiam disso? Pois é, será? Quem foi descobrir e conversar com a galera foi o repórter Vitor Krigor. Vitor Krigor, vamos conferir o quadro Tá na Rua. Hey, depois das minhas merecidas férias, eu, Vitor Krigor, estou de volta ao nosso querido quadro Tá na Rua. E hoje eu vim aqui falar com a galera sobre leis de incentivo à cultura. Será que elas sabem o que é? Será que elas já utilizaram esse incentivo tão importante? A gente vai saber tudinho agora. Vem comigo. A gente está falando sobre leis de incentivo à cultura. O que vocês acham? Como que é importante esse tipo de benefício do governo? Incentivar a cultura. Vocês conheciam? Já participaram de alguma? Não conhecia, mas eu acho super interessante ter iniciativa do governo para, principalmente, a população mais carente ter acesso à cultura e alguns eventos que não necessariamente teriam sem acesso àquele dinheirinho, né, para dar aquele empurrão. Sim. E você, Jonathan, o que você acha do incentivo à cultura através de leis de financiamento? Eu acho que é muito importante e eu vejo que não é muito divulgado assim. Eu não vejo isso, sabe? Eu não vejo essa participação do governo com essa proposta cultural, assim, né? Eu acho que é uma parte que tem que aumentar e inclusive na nossa cidade, eu acho que falta muito. Né? Quero saber o seguinte, você acha que no nosso país, na nossa cidade, é importante esse tipo de incentivo? É importante sim, né? Cada vez, quanto mais pessoa estiver fazendo esses negócios assim, é maior para nossa cidade. Nossa cidade é bem vista também, assim. Acho que tudo que serve de incentivo é importante e que continue cada vez se expandindo mais, tá ligado? Já participou de alguma? Ainda não. Mas... Pensa em inscrever algum projeto? Pô, interessante, hein? Interessante. Meninas, quero saber o seguinte, o que vocês acham que está faltando de cultura aqui na nossa cidade? O que a gente pode incentivar a ter mais? Vamos começar por você. Música. Música, acho que tá faltando música. Fala aí, o que você acha que poderia ter de mais aqui? Eu acho que a gente deveria aproveitar mais o Parque da Cidade, que é um lugar ali com bastante espaço, e ter mais shows que sejam gratuitos para ter mais acessibilidade para a população. Maravilha, eu gostei dessa ideia. Fala aí pra gente, o que você acha que pode ter mais na nossa cidade? Bom, poderia ter mais teatros ao ar livre. Isso é uma coisa que todo mundo se entretém, né? Tipo, aqui mesmo, poderia ter aqui no Praça, essas coisas. Perfeito, tô gostando da programação, já dá para montar um line-up. Você, próximo? Eu acho que centros culturais, para mostrar cada vez mais umas culturas diferentes, pra gente ter mais conhecimento sobre elas e cada vez ir evoluindo mais ainda o nosso conhecimento. Pô, casas de cultura temáticas, como tem Japan House, Casa do Chile, em São Paulo, seria interessante, né? Que a gente fica mais próximo e não precisa ir até a capital, né? Museus, com certeza. Querem falar mais alguma coisa? O que tá faltando? Vai, desembucha, vamos falar. Cinemas gratuitos também, ali no Cine Santana. Livre, né? Cinema ao ar livre, interessante. Tem até aqueles drive, né? Que a gente vai de carro e fica assistindo dentro do carro, né? Super legal. Eu acho que feira gastronômica mais lazer, principalmente no final de semana.
curto pra caramba capoeira, o bagulho se tivesse roda de capoeira aí pra nós dançar, às vezes aí de vez em quando, aqui no calçadão mesmo. Pessoal que anima aí, vem aqui no calçadão, fazer umas artes aí. Aí bala, ou se não, papo reto break também. Papo reto break também, os moleques de chava. Eu acho que faltam eventos. Tipo, eu acho que é uma cidade muito parada pro tamanho que ela tem. Eu acho que poderia ter mais eventos, tá ligado? Poderia ter mais coisas que a gente pudesse fazer à noite. Acho que às vezes falta muita coisa pra fazer em São José. Às vezes morre muito cedo a cidade, tá ligado? E aí, pessoal, o que vocês acharam das respostas da galera? Eu acho que tá todo mundo bem interessado em mais atrações culturais pela cidade. A galera não dispensa o incentivo cultural, é bom, né? É bom pra eles, é bom pra gente que acompanha. Eu vou ficando por aqui, porque o nosso Tá na Rua já virou Tá na Chuva, já tá todo mundo se escondendo e eu vou fazer o mesmo. Semana que vem tem mais, eu volto por aqui. Falou! Tá na chuva, tá ótimo. De repente é o novo quadro do verão aí, ó. Começa a chover, a gente já muda o nome do quadro. Mas uma coisa legal que o Vitor e os nossos entrevistados ali trouxeram pra gente foi essa questão da gratuidade, né? Até aproveito pra jogar pro Roberval, mas a gente vai aprofundar daqui a pouco no segundo bloco, né, Roberval? Tá. Aquela velha história de que não existe almoço gratuito. Se tá tendo de graça alguma apresentação por mais que seja cultural, a maioria, né? É show, teatro, enfim, alguém tá pagando a conta, certo? Corretamente, né? As leis de incentivo, elas servem muito ao artista, mas quando ele faz de graça, o público já pagou, né? A gente já pagou o imposto, todo mundo já recolheu o imposto e ela está sendo direcionada, o imposto está sendo direcionado naquele momento para aquela ação artística, para aquela atividade. Vamos aprofundar daqui a pouco. Exatamente, tem muito papo ainda. O Tá Ligado faz agora o nosso primeiro intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse papo, hein, gente? Fiquem aí. Estamos de volta com o Tá Ligado na Cidade, hoje falando sobre leis de incentivo à cultura. É isso, então vamos levar esse papo para algumas pessoas, aliás, para uma pessoa específica, né, que vive essa realidade das leis de incentivo. O repórter Vitor Krigor foi bater um papo com uma artista aqui de São José que já se inscreveu em alguns editais, já teve uma relação direta com as leis de incentivo à cultura. Vamos ver. Fala, meninos, e aí? Hoje eu tô aqui, ó, com a Paula, que já participou do nosso Tá na Rua e hoje resolveu aparecer um pouquinho mais, dessa vez com esse link ao vivo que eu tô fazendo com vocês para falar um pouquinho sobre leis de incentivo à cultura. Paula, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quero começar perguntando para você o seguinte: qual é a sua proximidade com as leis de incentivo à cultura? O que você tem para dizer para a gente, o que é, como funciona? Bom, Vitor, obrigado a vocês pelo convite. Obrigada, Ellen. Obrigada a você. Eu sou Paula Cunha, sou bailarina desde os 6 anos de idade, bailarina profissional desde os 18 anos de idade. Com isso, são 32 anos dedicados à dança. Sendo que desde 2004, além de dedicar a minha vida à dança, eu também dedico a vida à legislação de cultura. O que é preciso fazer? É preciso você buscar o edital, responder a ele de uma maneira plena, né, como está lá. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, está tudo escrito em português. Os editais são fáceis de nós, né, da área da cultura, de nós respondermos. E aí você tem acesso àquele projeto, ao financiamento daquele projeto que você pleiteou junto à Secretaria de Cultura da sua unidade da federação. As pessoas, elas precisam fazer um projeto conciso, objetivo, especificar nesse projeto qual é exatamente a meta delas, qual é o propósito delas, o público que elas querem atingir, quanto elas vão precisar. Tenha em mente que isso vai ter que ter uma prestação de contas. A gente viu na pandemia que existe uma economia criativa e a gente começou a falar mais de leis de incentivo à cultura depois da pandemia. Por quê? Quando você incentiva a cultura, você incentiva a educação, você incentiva a economia local. E uma cultura é costurada na outra, né? Eu vou falar de dança.
mas eu preciso de alguém de cultura da arte, do audiovisual. Então, assim, cultura é uma coisa juntinha da outra. Nós não estamos separados. Ah, não é porque é dança. Não, o que mais que a dança vai trazer? E a cultura também paga imposto. A cultura também gera renda. A cultura também gera emprego. Então, assim, o empresário, através da lei de incentivo fiscal, né, que vai apoiar um artista local, ele precisa saber para onde é que está indo aquele investimento que ele está fazendo. O artista local vai mostrar para esse empresário que ele é um profissional como um outro qualquer, que o trabalho dele vai ter um princípio, um meio e talvez um fim, mas que esse fim pode ser o início de um outro projeto. Maravilha, acho que ficou bem explicadinho, né? Então o recado está dado, incentivem, participem, se aproximem da cultura local. Eu e a Paula vamos ficando por aqui, a gente vai bater mais papo, porque a Paula gosta de falar como eu, né? Vocês já sabem como que é. E daqui a pouco a gente já está de volta. Até mais. Interessante, né, Thiago, a gente pensar nisso tudo que ela falou, que tem muito aquela questão, às vezes, do artista ser encarado como uma profissão ou uma ocupação à parte. Né? E ela lembrou dessa união e da semelhança com outras profissões na execução do ofício. Na verdade, a gente tem que lembrar que são profissionais, não só os que estão em cena. Tem muita gente envolvida na cultura, especialmente no bastidor, né? E isso tudo é gente trabalhando, é geração de renda, é emprego. E volta naquela questão que a gente estava falando aqui com o nosso entrevistado de hoje, o Roberval, a respeito dessa questão da gratuidade. Porque quando a gente vê um espetáculo gratuito, talvez nem todas as pessoas tenham a noção do valor que aquilo tem, né? Porque a gente precisa pensar na lei de incentivo fiscal, tá intimamente ligada ao financiamento, à grana entrando e saindo, né, de um lugar para o outro. E a gente vê, por exemplo, o SESI mesmo é um local onde existe uma programação cultural imensa, todos os meses, não só em São José dos Campos, mas nas outras unidades também, tudo de graça. De graça para quem está indo lá consumir, mas na verdade isso não é de graça para o artista ou mesmo para a equipe que está envolvida, né? Toda a equipe ou todo espetáculo, né, falando ali um pouco mais diretamente do SESI, eles são todos contratados via edital do próprio SESI, né, que não é um edital de incentivo à cultura e nem de fomento, mas ele não é público nesse sentido, né, mas ele é um edital que o SESI faz para democratizar e para fomentar a cultura, propiciando o acesso ao público de forma gratuita. Mas os profissionais são todos remunerados, né? É um trabalho, é uma profissão. E dentro disso, Roberval, tem a questão também, você comentou sobre essa questão dos vários profissionais também envolvidos no processo. Tem o profissional, o produtor cultural, que ajuda a formatar justamente o projeto de forma geral para que ele possa se inscrever numa lei de incentivo cultural, né? Escritórios que trabalham com isso também. Cresceu bastante, né, essa profissão e esse espaço, né, dentro do... às vezes dentro da cultura as pessoas não gostam muito de utilizar essa palavra, mas dentro do mercado cultural, né, esse lugar do escritório e a figura do produtor cresceu bastante, porque é a pessoa que canaliza nele as burocracias, né? O artista está no espaço de criação e o produtor está no espaço de produção, né, de fazer aquilo acontecer. Então, quando isso de alguma forma é bem dividido, tende a funcionar melhor, mas também vai da característica de cada grupo artístico, né, de cada projeto também. Tem a figura do produtor, são projetos que é projeto de produtor, e outros são projetos de grupos, são projetos de coletivos, né? É isso, na verdade, nunca está só ali na pessoa que está se apresentando, no cantor, no ator, no dançarino, no artista em si. Existe muita gente por trás de qualquer tipo de produção cultural e a gente sente fome de cultura também, né? A gente precisa também de cultura para se alimentar.
E isso ficou explícito, especialmente na pandemia, né? Não faz muito tempo, a memória das pessoas nem sempre é tão longa assim, mas na pandemia a gente ficou preso em casa por muito tempo por uma necessidade imensa. E aí, o que a gente fazia? Assistia um filminho, não é? Ia ver uma série, escutava uma música, a cultura nunca se fez tão presente. Então a gente precisa saber o valor disso, o valor, inclusive, financeiro, minha gente, porque aplauso pro artista é maravilhoso, mas aplauso não paga a fatura do cartão de crédito, não. Não enche barriga, não, entendeu? A gente tem que aplaudir e valorizar o artista, sim, mas a gente tem que valorizar o artista também, né? Roberval, nosso tempo acabou, quero te agradecer muito pela conversa, muito esclarecedora, bem-vindo sempre aqui ao Tá Ligado. Joia, eu que agradeço, né? Fiquem ligados, para quem está ouvindo aqui da cidade, né? A cidade tem editais de cultura, o SESI tem editais, está aberto agora o edital de chamamento Arte e Educação para atividades nas escolas do SESI ligadas à arte e educação, e também o edital de ocupação de artes visuais lá na Paulista, no Centro Cultural da Paulista. Excelente. Perfeito. Tá? Só entrar nas redes sociais do SESI e ficar ligado. Ficar ligado. Show de bola. Gente, o Tá Ligado faz mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Ainda tem o nosso quadro, trazendo mais informações a respeito da Câmara, dos trabalhos realizados pela Câmara, né, Thiago? Isso aí, atividade legislativa daqui a pouquinho, no terceiro e último bloco, tá ligado? Até lá. O Tá Ligado na Cidade já tá de volta, bem na hora de trazer para você informações dos trabalhos da Câmara Municipal de São José. É isso aí, é o quadro Atividade Legislativa. E hoje, quem está aqui para trazer as informações para a gente é o Samuel Strazer. E aí, fala aí, Samu. Tudo certo, Samu? Muito bom voltar aqui. Bem-vindo. Dessa vez comigo junto, né, pô? Fica à vontade. Verdade. É isso aí, gente. Muito bom estar no Tá Ligado de volta, né? Hoje estou aqui no lugar do Guerra para falar um pouquinho sobre o trabalho da Câmara, né, em relação às leis de incentivo à cultura. A primeira lei que eu vou falar aqui é a LIF mesmo, né, a Lei de Incentivo Fiscal, Sim. que beneficia diversos projetos culturais pela cidade, né. Essa composição da LIF que está em vigor hoje, ela foi aprovada aqui na Câmara em 2018. Né? Nela, os empresários eles podem destinar até 100% de alguns impostos que eles destinariam à prefeitura, né? Como, por exemplo, o IPTU, para alguns desses projetos, né? E uma coisa interessante é que quando às vezes a gente fala de cultura, vem na cabeça do pessoal só teatro, ou um filme, né? Alguma coisa, os pintores, né? As artes plásticas. Sim. Mas tem muitos projetos que, como livros, por exemplo, que são, né, patrocinados pela LIF, né? Esse aqui é um exemplar, eu trouxe aqui. Esse livro aqui chama Gênio Indomável, que conta a história do José Rames Melquizo. Ele foi o designer por trás do logo da Embraer. Sim. Então ele desenhou também alguns carros, fez o design de alguns carros como o Corcel. Então é um designer espanhol que veio aqui para o Brasil e fez diversas coisas. E esse livro conta a história dele. Ele inclusive faleceu aqui em São José. Então assim, as leis de incentivo também ajudam a gente a contar a história da nossa cidade. Isso, contar a nossa própria história, né? Exatamente. E tem uma outra lei, que é uma lei que declarou de utilidade pública a AFAM. E esse é um projeto muito legal aqui da cidade. Essa lei que declarou de utilidade pública a AFAM foi aprovada em 2022. A AFAM é o Instituto de Apoio e Formação Artístico-Musical aqui de São José. É um projeto do maestro Bartolomeu Vaz, ele que inclusive também recebeu uma homenagem aqui na Câmara, né, a medalha Cassiano Ricardo. Ele foi homenageado aqui na casa, a gente já fez entrevista com ele, tem entrevistas com ele. Ele é muito legal e ele toca esse projeto que ensina música clássica, né, e ensina diversas crianças por aí. Então, assim, é uma lei que tornou de utilidade pública esse trabalho que ele faz.
é muito importante a Câmara Municipal valorizar esses projetos também que partem da comunidade. Sem dúvida, muito importante tudo isso, a gente valorizar a cultura de uma maneira bem ampla, né, no nosso dia a dia, através das leis, através da nossa programação aqui da TV Câmara também, que vou ter que aproveitar o nosso espaço aqui para puxar a sardinha pro meu lado também, né, porque além do Tá Ligado e do Galeria Pet, eu também apresento Conexão Cultura, que é um programa aqui da casa, que está sempre focado nisso, em valorizar a cultura local, a programação da nossa cidade, os artistas que fazem da cultura do Vale do Paraíba algo riquíssimo. Então, se você é artista ou se você consome a cultura feita por esses artistas, quero agradecer muito a você por estar existindo e resistindo a nossa realidade hoje, que às vezes é muito dura para quem trabalha com arte, com cultura. Samu, obrigado pela sua participação, bem-vindo sempre aqui ao Tá Ligado. Estaremos quando precisar aqui. É isso. Vamos embora? Bora, tem que ir. Então vamos, semana que vem tem mais Tá Ligado, a gente se vê. Tchau. Tchau, gente. Até mais.